eu vou dividir a história em 3 partes. Primeira parte, contexto. O que estava rolando no Brasil e no mundo. Segunda parte, as eleições. Ok? E a terceira parte, era Vargas. Ok? Todo mundo está entendendo isso? Primeira parte, contexto. Na Itália, nós tínhamos uma coisa chamada fascismo. Isso, Itália. Ok? Todo mundo entendeu isso? Sim. Nazismo rolava onde? Alemanha. Alemanha. E nós tínhamos aí o stalinismo. Alguém sabe onde estava o stalinismo? Não. União Soviética. É um país isso? Sim, Era a antiga Rússia. isso mesmo. Então, a União Soviética ela se quebra depois de um acontecimento muito forte. Depois eu explico para vocês. Então, era isso que estava acontecendo no mundo. Esse era o contexto geral do mundo. Tá? No Brasil, antes da era Vargas, o Brasil era conhecido pelo seu café. Porque o Brasil ele transportava muito café. Ok? Contexto geral de tudo isso aqui. Tá? Quem comandava o Brasil era café e leite. Lembra que nós tínhamos essa república? E nós também tínhamos o voto do Cabresto. Isso tudo até... quer dizer, isso aqui acontece no contexto geral em toda essa época aqui, tá? Desde a eleição até a era Vargas. Porém, isso aqui foi até mais ou menos 1929. Tá? Café com leite e voto do Cabresto. Quem comandava o Brasil, o presidente dessa época, era um cara chamado Washington Luiz. Esse era o cara que comandava o Brasil. Ele era o presidente. Ok? Porém, o Brasil tinha uma Constituição e foi feita a eleição. A eleição foi contra um cara chamado Luiz Prestes contra Vargas. Por ironia do destino ou não, quem ganhou foi o Luiz Prestes. Então, ou seja, ele iria substituir o Washington Luiz na presidência. O Vargas era um cara muito esperto. O que foi que ele fez? Ele chegou para o Luiz Prestes e falou o seguinte: quero trabalhar contigo, mano. Somos parça, vamos junto. Vamos junto nessa. Né? E ele queria trabalhar junto com o Luiz Prestes. Porém, tem uns caras aqui, amigo da onça do Vargas, falou assim, ó, deixa de ser Zé Ruela, não vai ficar com o Luiz Prestes, não. Deixa de ser burro. Vamos aqui juntar nós, vamos nós junto e vamos derrubar esse cara aqui, ó. Washington Luiz. Quem eram esses caras que estavam junto com o Vargas? Era simplesmente o exército. O exército junto com o pessoal do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraíba e alguns outros estados, se juntaram a Vargas e falaram o seguinte: vamos dominar. É isso aqui que a gente quer, vamos derrubar isso aqui. Eles foram até lá, Washington Luiz, e falou isso aqui, ó. Agora é nós, ou é nós ou é guerra. Washington Luiz, ó, vazou, deu ré, ó, nó na pipa, foi embora. Foi embora. Esse cara aqui não existe mais. E aí, o Getúlio Vargas foi o primeiro presidente do Brasil que perdeu uma eleição e assumiu a presidência. Ou seja, ele perdeu a eleição, mas ele ganhou. E aí foi que nós começamos a ter a nossa era Vargas. Então nós passamos pela eleição, já estamos indo para a nossa era Vargas. Ok? Professora, eu tenho uma pergunta. Importante. O que é fascismo? Fascismo? É. Fascismo é muito complicado de se definir, mas é basicamente quando você não aceita a cultura e a etnia de outra pessoa. E o externo? Eu pensava que era Entendeu? tipo... As pessoas não podiam mostrar face. Não.
É porque a face é o que é visível. Então, por exemplo, os italianos eles eram muito contra as culturas de outro país. Eles não aceitavam que outras pessoas entrassem dentro do país dele. Entendeu? Então, quando você fala sobre fascismo, é isso. Você não aceita a cultura de outra pessoa. E o da União Soviética lá? O da União Soviética é o stalinismo. É um pouco mais complexo. Não vou explicar agora, porque ele é um pouco mais complexo. Entendeu? Para poder falar com vocês. Se a gente vai estudar um pouco mais, porque depois a gente vai falar sobre a queda da União Soviética. Ok? A queda da União Soviética acontece. Comunistas. Tá? Os comunistas acontecem no Brasil e eles são muito importantes. Ok? Então a eleição acontece em 1929. Quem assume é o Getúlio Vargas. Porém, o Getúlio Vargas não assume de primeira. Tá? Porque ele está em São Paulo e o nosso palácio era no Rio de Janeiro. Então, por 10 dias, 3 pessoas, assumem o poder do Brasil e essas pessoas são chamadas de governativa provisória. Ou seja, são 3 pessoas que assumem o governo por 10 dias, ok? Todo mundo entendeu isso? Yes! Beleza. E aí, presta atenção na data, 3/11/1930, ele chega no Rio de Janeiro, no Palácio da Guanabara, e assume como presidente do Brasil. Ok? Então, ok. Então, agora nós vamos passar ano por ano do governo de Getúlio Vargas. Eu vou de 1930 até 1940. Depois o resto a gente vai começar a conversar. Então, primeiro, 1930, aconteceu o quê? A posse. Ele assumiu o governo do Brasil. Vou tirar essa garganta aqui. Na frente ela está bonita. Então tem aí. A primeira coisa que o Getúlio Vargas faz na sua posse é o seguinte: eu não vou trabalhar com quem é contra a minha pessoa. Eu vou trabalhar com quem é a meu favor. Então o que ele faz? Ele tira todo mundo que estava lá. Essas pessoas que estavam lá eram chamados de presidentes de província. A primeira coisa que o Getúlio Vargas faz é: isso aqui não existe. Presidente sou eu, ninguém mais assume esse nome. O nome de presidente é meu. Eu vou chamar vocês agora de interventores. Ok? Então você não tem mais aí os presidentes da província. Você tem interventores. Só que eu vou trocar todo mundo. Eu não quero ninguém que está aqui. É como se fosse eu pegasse todo mundo agora do pintor e falar: não quero mais dar aula para vocês. Só vou embora, vocês estão demitidos, contratar todos os alunos. Basicamente é isso. E quem que ele chamou para o poder com ele? Os caras que colocaram ele no poder. E a primeira coisa que ele fez foi dar uma coisa chamada anistia. Ele deu anistia a 8 tenentes que foram contra a República do Café com Leite. Esses 8 tenentes estavam presos. E o que é anistia? Eu te absolvo dos seus crimes. Você não vai mais pagar pelos esses crimes. Então ele deu anistia a esses 8 tenentes. Por quê? O Getúlio Vargas, apesar de ele ser um ditador, ele era um cara inteligente. Então ele sabia: eu tiro daqui e te dou daqui, eu tiro daqui e te dou daqui. Entendeu? Ele sabia conciliar com as pessoas. Ele era um falso, um tremendo de um falso. Então, resumir assim, ele sabia lidar com a falsidade das pessoas. Então ele deu a anistia a esses 8 tenentes, ok? E aí ele fez uma coisa chamada ministérios. Da saúde. Também. Ele criou os ministérios, ok? Ele foi o primeiro a criar os ministérios. Porém, ele chegou lá com muita sede, então ele tinha que mostrar poder, ele tinha que mostrar que era ele que mandava. Já em 1932, ele já não estava com tanta essa sede aí de
Poder. De poder, ele precisa abaixar, ok? Mas, apesar de ele mostrar que ele tinha esse poder, ele quis dar uma baixada de bola, o pessoal de São Paulo, que lembra que as eleições ficavam em São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais. O pessoal de São Paulo se revoltou contra Getúlio Vargas. E aí você teve o PPP, um partido chamado PPP. Tá? Esse partido, eles foram contra Getúlio Vargas, porque eles falaram que Getúlio Vargas não podia ter assumido o poder, que eles queriam que o povo, o café, comandasse de novo. Nessa lutinha entre o PPP e Getúlio Vargas, 13 mortos morreram, 13 pessoas morreram. Tá? 13 pessoas do partido. E aí o pessoal de São Paulo falou assim, opa, morreu aqui e mexeram com nossos manos, cara. Mataram nossos parça. Vamos pra cima. Pegaram as armas e foram pra cima do Getúlio. Não do Getúlio em si, mas o exército estava para trás do Getúlio. Foi aí que eles criaram uma coisa chamada catraca. Aquele negócio que tem do... Não, desculpa, matraca. Desculpa. Ah, tá. Alguém já falou, cara, essa matraca? Não. Por quê? Matraca era um negocinho, uma caixa desse tamanho, que eles giravam e fazia muito barulho. Parecia que tinham 100 caras atirando. Mas na verdade era um só fazendo uma balinha desse tamanho. Mas era tanto barulho, que o pessoal falava, cala essa matraca, pelo amor de Deus, cala essa matraca. Então quando manda você calar a boca, você está fazendo barulho. Tá? E aí esse confronto durou mais ou menos 90 dias. 90 dias. Nós tivemos aí uma coisa chamada, teve muitas mortes, que foram mais ou menos 600 mortos durante essa luta de 90 dias, e nós perdemos uma pessoa por um suicídio. Getúlio Vargas! Não. Ah, Foi um cara chamado? William Pré. Não. Santo Dumont. Quem é o Santo Dumont? Alguém sabe? Eu esqueci. Ele é conhecido como o pai da aviação, como se ele tivesse ele que criou o avião. Apesar de ter briga entre ele e outros caras americanos, nós acreditamos que foi o Santo Dumont que criou o avião. E o Getúlio Vargas, durante essa guerra, esses 90 dias, ele pegou os aviões e numa cidade chamada Cachoeira Paulista, em São Paulo. Isso é o que dizem, não é comprovado. É aquela fofoquinha da história, aquele babadinho que a gente gosta. Né? Aquela vizinha fofoqueira que gosta de contar da vida do outro, aumentar um pouquinho. Mas dizem que o Santos Dumont, ele surtou ao ver o que ele criou, a criação dele, o avião, disparando bombas em cima de uma cidade paulista. Então, parece que ele surtou e foi lá e aí Santos Dumont já não existe mais. Então, o pai da aviação se mata em 1932. Ok? Porém, lembra que eu falei que o Getúlio é um cara falso? Por que ele é um falso? Porque ele vence a guerra contra os paulistas e ele faz o seguinte, ele fala assim, ó, eu venci, só que eu quero ser amiguinho dos caras. Então eu vou falar pro Banco do Brasil pagar a guerra deles. Eles foram lá contra mim, eles usaram o dinheiro deles, porém eu vou pagar o que eles o que eles usaram contra mim. Ó, você usou tanto de bala? Tá aqui. Você usou tanto de arma? Tá aqui. Você pagou dinheiro tanto para tanto? Tá aqui. Ele fez o Banco do Brasil pagar. Tá? E ele fez a sua primeira carta testamento, essa primeira carta testamento. Porque se ele perdesse a guerra contra São Paulo, ele iria se matar. Então ele faz uma carta testamento. Em 1933, lembra que eu falei que o Getúlio ele gosta dessas coisinhas, né? Em 1933 não, ainda não, desculpa. Em 1932 ainda, ele quis incentivar o São Paulo. Lembra que eu falei de dar e tira? O que ele faz? Ele simplesmente mandou pegar o café. Sabe o café? Sim. Ele pega o café e queima o café. Por que ele queima o café? Quando ele queimou o café, o valor do café subiu, porque ele queimou sacas de café. Então o valor subiu, que fez com que o pessoal que trabalhava com café, que era o povo de
São Paulo ganhar mais dinheiro. Então ele deu para um lado, tirou do outro, tem guerra, matou. E ok. Em 1932, Ele gastou umas 1933, desculpa, 1933, Getúlio Vargas fez uma coisa que nenhum presidente tinha feito até então. Ele resolveu conhecer o Brasil. Ele pegou um aviãozinho e foi conhecer o Brasil. Porque o Brasil sempre foi muito grande. E os seus presidentes ficavam muito focados aonde eles tinham que estar. Né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, por aí vai. Porém, eles não iam para o Nordeste, o Sul, o Centro-Oeste. Eles não entravam. E o Getúlio Vargas foi o primeiro cara a realmente querer conhecer o Brasil. Foi no meio dessa viagem, ele estava lá andando com o seu carro, bonitinho, com a sua esposa, sua segurança. Não era seu no filho. avião? Não, ele estava de carro agora, porque ele estava no Rio de Janeiro. Estava lá naquelas curvas da estrada, não era de Santos, era do Rio de Janeiro. E de repente ele escuta um barulho. Atiraram pra E cima. caiu uma pedra assim, no carro dele. Era uma pedrona? Né? E essa pedra caiu em cima do carro dele, aonde machucou a mão da esposa dele. O seu segurança morreu. E ele ficou um bom tempo andando assim, porque a perna dele também machucou. Tá? Então esse foi um dos grandes acontecimentos que aconteceu com o Getúlio Vargas. E em 1983, para a gente não perder aí o esquema de história, o nosso amiguinho Hitler assume o poder da Alemanha. 1936, na Alemanha, Hitler estava assumindo Professor Hitler era com a a Alemanha. colega. Ah, é verdade, desculpa. Perdoa eu. Adoro. Pronto, melhor para você? Nossa, eu lembro quando o Miguel colocou isso na louça. É o do Hitler. O Hitler assume o poder na Alemanha em 1933. Então, em 1933, Getúlio Vargas estava andando assim e a Alemanha começou a tomar assim. Tá ok? E aí, nós temos um grande acontecimento em 1934. O que o Getúlio faz? Ele muda a sua Condição. Constituição. a Constituição. O que é a Constituição? É um conjunto de leis que regem um país. Ele muda a Constituição totalmente a contragosto. Ele não quer mudar a Constituição. Porém, lembra aqueles caras que ajudou ele? Você vai mudar. Estou mudando, tu vai mudar. E aí ele muda o poder dele, isso. Por que contragosto? Porque nessa Constituição, está dito lá, nessa Constituição, vou pegar bem as palavras exatas aqui, ele faz coisas que limitam o presidente. E ele não gostava de limite. Tá? Getúlio Vargas é um cara que não gostava de limites. Então, nessa Constituição, é feita o limite. E nessa Constituição acontece uma coisa histórica no Brasil. Guerra. Voto secreto. Por que voto secreto? Porque lembra que nós tínhamos o voto do cabresto? Eu voto em tal, você vota em tal, você vota em tal. Não era secreto. E era aí que você conseguiria manipular as pessoas para votar em quem você queria. Tá? O voto secreto dificultou isso. Você não sabe. O Adam pode falar para mim que vai votar em mim, chegar lá na hora ele vota na tia Bruna. Por quê? Ele fala uma coisa e escreve outra. Pode, né? Você não tinha como comprovar que não foi ele que fez. E Getúlio Vargas, um cara esperto que era, porque ele não era burro, ele faz uma coisa. Ele faz uma coisa muito legal. As mulheres passam a votar. E os analfabetos podem votar? Não, analfabeto nem gente nessa época. Não pode votar, só homens e mulheres. Ok? E além da mulher poder votar, ele faz uma outra coisa. Além do voto ser secreto, ele é Obrigatório. obrigatório. O que é até hoje, né? Infelizmente. O voto é obrigatório. Então ele faz isso nessa época. Por que ele faz isso nessa época? Porque quanto mais pessoas ele tem que não são analfabetos, conseguindo as mulheres, que isso aqui conquista as mulheres.
ele sabe que ele vai poder se reeleger caso tenha uma nova eleição. Então o cara pensava, ó, lá na frente, tá? E aí ele quebrou totalmente o esquema antigo de eleições por voto do cabresto. Nós estamos em 1934. Então, o que aconteceu em 1934? Hein, pessoal? O que acontece em 1934? Acabei de falar. O Hitler comandante. 34. Acabei de falar. Voto secreto. Voto secreto, o que mais? E o que ele faz? O que ele muda, além do voto secreto? A Constituição, pessoal. A grande importância de 1934 foi a mudança na Constituição, e dentro da mudança da Constituição foi a questão do voto ser secreto e as mulheres poderem votar. Todo mundo entendeu isso? Eu vou fazer essa pergunta depois de novo, hein? Em 1935, depois da mudança da Constituição, o Brasil sofre seu primeiro atentado. E foi um atentado que as pessoas chamam de terrorismo. Comunistas. Os comunistas fizeram um atentado aqui no Brasil, tá? E aí o Getúlio Vargas, ao ver esse atentado, que não foi um atentado, foi um atentadinho. Foi só pegar uns giz e jogar na cara do Getúlio. Não foi nada muito brincando. Foi um atentado, porém, não foi muito grande, ele conseguiu controlar. E aí o Getúlio Vargas muda o Brasil. O Brasil se torna, deixa eu pegar a palavra exata aqui. O Brasil se torna um estado de sítio. Tá? Ele muda o Brasil para estado de sítio. Tá? E aí, esse estado de sítio, o que ele volta? O que acontece no estado de sítio? Quem volta a ter poder e comandar tudo sem precisar depender dos outros, porque lembra que na Constituição limitaram o poder do presidente? Sim. Lembra que fizeram isso? Com o estado de sítio, o poder volta para o presidente. Certinho ele, né? Você pega um ano, ele perde o poder, no todo ele recupera todo o poder. Então ele faz o estado de sítio, onde ele pode ter mais poder. E por causa desse atentado comunista, que o Brasil passa a ser uma ditadura. A merda aconteceu aqui, ó. Começou aqui, ó. 1935 foi aí que começou a merda. Tá? 1935 começa a merda. Porque em 1936, o Getúlio Vargas se prepara para o golpe militar. Por que ele prepara o golpe militar? Lembrando que nosso estado está em sítio. O Brasil está em estado de sítio, onde quem comanda é o... Quem comanda? Quem comanda o estado de sítio é o presidente. Ok? Então vamos lá. Então Vargas, ele pega e faz o quê? Ele está em estado de sítio, então ele está com o poder na mão. E aí ele resolve fazer uma coisa. Ele começa a colocar lei de segurança nacional. Tá? Então, o que é a lei de segurança nacional? Ele pega essas pessoas que são contra o governo e fala assim, você tem que provar a sua inocência. Você não tinha que provar, né, o Estado não tinha que provar que você era culpado. Na verdade, você tinha que provar que você era inocente. Tá? E se você não conseguisse provar, o problema seu. Tá? E aí, em 1937, ele ganha, 1937, as pessoas ficam com medo do que aconteceu em 1935, porque eles tinham medo dos comunistas, tá? E aí, em 1937, ele ganha o apoio da população. Como é que ele ganha o apoio da população? Ele faz uma carta falsa. Ele faz uma carta falsa, dizendo que foram os comunistas que fizeram essa carta. E nessa carta, hoje já é comprovado que essa carta é falsa. Então foi um golpe. Nessa carta está escrito que os comunistas vão pôr fogo em uma casa em cada quarteirão. Então, eu ponho fogo na casa do Ada, fogo da Yasmin, ponho fogo na casa do Natan, fogo do Henrique, ponho fogo na casa... O brasileiro já tem aquela coisa, puta, eu sou azarado. Eu tô na merda. Então ele vai botar fogo na minha. Porque não sabem quem que eles vão botar fogo. Mas a pessoa já acha que vai botar na dele. Porque ele se acha um azarão. Então, por conta disso,
o povo vai a favor de quem? Do presidente. Não, eles estão falando que tem essa carta, que eles vão botar fogo em todo mundo, eles já acreditam que isso vai acontecer. E essa foi a cerejinha do bolo de 1917. A cerejinha que o Getúlio precisava para conseguir dominar o Brasil. E é aí que ele faz uma coisa chamada de plano Cohen. Decorem esse nome. Plano Cohen. O que é esse plano Cohen? Eu vou te proteger, eu vou proteger vocês, só que para mim proteger vocês eu preciso mudar totalmente a Constituição. Porque a Constituição, ela faz o quê? Ela está limitando o poder de quem? Do presidente. Então ele fala assim, esse é um plano aqui, ó, eu vou proteger vocês. E aí com esse plano, ele faz algumas coisas. Dentre elas, é proibido ter greve. Então aquele povo lá que adorava fazer greve, não pode mais. Partido político, PP, não pode mais. E passa a existir uma coisa chamada plano do Cohen, era isso. Então, se eu acho que você é um inimigo do Estado, se eu acho que você é um comunista, eu prendo você e te mato. Que história pra ver? Aí se você falar assim, mas eu não sou, não tem provas que você não é, eu tenho provas que você é, eu te prendo, pega o caminhozinho, ó, te mato. Esse é o plano Cohen. Agora sim, agora vai. Você consegue pegar tudo aqui? Isso. Então o plano Cohen, ele era contra quê? Ele ia ser contra as greves, contra os partidos e a pena de morte iria começar a funcionar. Olha que coisinha legal, coisinha boa, tá? E é aí que nós passamos a ter uma ditadura e o Getúlio Vargas nomeou isso como Estado Novo. Porém, nós conhecemos como ditadura. Todo mundo entendeu isso? Então, e ele faz mais uma coisa muito interessante. Aí o pessoal da esquerda vem aqui, chega no Getúlio Vargas, não, mas isso não está certo, blá, 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 blá. Aí vem o pessoal da direita. Isso aqui não está certo, Getúlio Vargas, você não quer saber. Sai, eu vou fazer o que eu quero. Não quero saber se é da esquerda, não quero saber se é da direita, vai ser o que eu quero. A minha vontade é a máxima. Vocês, problema de vocês. Entendeu? E aí você tem a ditadura. E aí você tem uma coisa que acontece e os nome difícil, integralistas falam assim, porra, Getúlio, tô aqui, tu é brother, velho. Tamo junto. E aí tu faz essa graça, Getúlio Vargas, não quero saber, filho. Problema seu. Se vira. E aí Getúlio Vargas faz o quê? Eu quero saber, esse povo fala assim, ele não quer saber, então vamos pra guerra. E aí eles vão lá pro Palácio da Guanabara e metralha tudo. Getúlio Vargas pega o telefone, liga ao pessoal do exército, que demora para atender. O cara do exército ficou olhando o telefone tocando. Não tô nem aí. Foi uma dele. Estava cansado, estava na manicure. Aí ele pegou o telefone, atendeu e falou, daqui a pouco estamos aí. Aí ligou para a polícia, daqui a pouco estamos aí. Aí o Getúlio Vargas, muito louco, pegou a arma, começou a tirar todo mundo dentro do palácio tirando para fora, palácio tirando para dentro, todo mundo bala cruzada, pegou uma arma, deu na mão da filha dele, que era pequenininha, começou a tirar também, era coisa de faroeste. A coisa era louca, o bicho era louco. Era todo mundo atirando. Coisa de filme foi o que o irmão do Getúlio Vargas fez. Vocês não têm noção. O irmão do Getúlio Vargas pegou o carrinho dele, o Chevroletzinho, e passou pela porteira do palácio, pegou a metralhadora e todo mundo também. Nisso chegou o exército, chegou a polícia. E aí eles conseguiram vencer, esses integralistas. Pegou 9 neguinhos, botou lá, falou assim, vocês querem mandar? Vou mostrar quem manda aí. Meteu-lhe bala, morreu todos esses caras, e foi aí que acabou e nós viramos uma ditadura. Entendeu? E esses caras viraram peneira. E vamos pegar. Então, até 1937 é isso que acontece. Toda essa coisa. Então, em 1938 nós passamos de uma república para uma ditadura, aonde ele manda. Durante a ditadura, o governo de Vargas cria o DASP. Alguém sabe o que significa isso? Sei lá.
Não. Departamento de Administração do Serviço Público. Era um monte de mesinha com um monte de gente administrando o serviço público de acordo com o que o Vargas queria. Além disso, o Vargas mandou fazer em 1939. Por quê? Ele estava preocupado com como é que estava a imagem dele, porque ele era aquele cara esperto. Ele sabia que o povo também podia se rebelar contra ele. Apesar dele ter a carta dos comunistas na mão, ele sabia que o povo era um povo inteligente. Então ele cria o DISP. É DISP? Não, desculpa. DIP. Departamento de Imagem Pública. DIP. Departamento de Imagem Pública. Aonde ele começa a fazer, desculpa, babei. Aonde ele começa a fazer aquelas coisas de imagem, onde ele começa a ir para as rádios, começa a ir para uma série de coisas, falar sobre ele. E ele é o primeiro brasileiro a sair na Times. Ele era conhecido como o pai dos pobres. O Túlio Vargas era conhecido como o pai dos pobres. Porém, vamos parar para fazer uma reflexão aqui. Você tem no Brasil um povo que é o quê? Analfabeto. Se você é analfabeto, você não tem uma coisa que eu já falei em aula para vocês, que é chamada de senso crítico. Então, qualquer coisa que qualquer pessoa fale para você, você toma como verdade. Então, as pessoas tinham Getúlio Vargas como o cara das galáxias, o devorador de universos. Ele era o cara. Sabe o Roberto Carlos? Esse cara sou eu? Era Getúlio Vargas com os pobres. Oh, vi esse meme ontem. Esse cara sou eu dos pobres, era o Getúlio Vargas. Porque as pessoas não tinham senso crítico, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. O que o Getúlio Vargas fazia? Lembra que eu falei? Ele dava o que as pessoas queriam. O que as pessoas queriam? Ah, se eu estou trabalhando, eu tenho que receber. Então ele dava trabalho. Vocês estão recebendo, se não estava recebendo, se a economia estava na merda, se não estava, ele não queria saber. O Paulo não queria saber, ele queria saber que eles estavam trabalhando. Porque ele era feito para trabalhar. A sua cultura era do trabalho. Todo mundo conseguiu entender isso? Yes! E aí, vou apagar aqui rapidinho. Nós entramos em 1940, que é onde eu vou parar hoje. 1940 acontece um. Bom! Ó, o que estoura? Segunda Guerra Mundial. Professor, O Hitlerzinho tava Não, a Segunda Guerra estourou antes. Porém, para o Brasil, a Segunda Guerra chegou aqui. Por que chegou aqui? Eu vou te explicar o porquê. Você vai entender o porquê. Entendeu? Esse porquê eu estou procurando na minha mente. Mas eu finjo muito bem, estou brincando. Por que a Segunda Guerra veio para o Brasil? Por que a Segunda Guerra fez para o Brasil? Porque o Getúlio Vargas ele é inteligente. Apesar de ele ser aliado da Alemanha, e ele gostar de Hitler, porque os dois são ditadores. Nazista! Os dois são parceiros, os dois são amigos, os dois gostam de uma ditadura, gostam de comandar no povo. O Getúlio Vargas estava pensando o quê? Money, money, money. E aí o que aconteceu? A Alemanha estava em guerra. E aí o Getúlio Vargas falou assim: libera a mesada aí, pai. Não tá dando não, velho. Libera aí. E aí ele falou assim pra ele: velho, eu tô em guerra. Eu não tenho de como você acha que eu vou pegar o dinheiro daqui da guerra e vou dar pra você que tá do outro lado do oceano? Nem na outra vida, não vou dar. Não vou dar. E aí o que ele faz? Ah, você não vai dar? Vou procurar quem vai me dar a mesada. Ele vai pra mãe. Os pais são separados, tá? O pai não quer dar, ele vai pra mãe. Quem é a mãe? Os aliados que estão contra a Alemanha. E se a mãe não no caso, quiser, tá bom. Estados Unidos, França e Inglaterra. E ele vai com quem? Para quem que ele vai pedir dinheiro? Para Estados Unidos. Estados Unidos da América. E se os Estados Unidos não E aí os Estados Unidos vão lá e investem no Brasil. Dinheirinho, 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 dinheirinho. E aí o Brasil participa da Segunda Guerra a favor dos Estados Unidos e contra o amiguinho dele, Hitler. ele não é mais nazista. Deu pra todo mundo entender? Por isso que eu falei que aqui que faz o... Expliquei agora? Expliquei tudo. Você entendeu agora?
A Segunda Guerra explode no Brasil, por quê? Porque ele vai contra Hitler e vai a favor de quem tem o quê? O professor tá escrito com Por que os Estados Unidos têm? Alguém sabe? Alguém sabe? Mesada. Valendo 10 para prova. Alguém sabe que os Estados Unidos têm dinheiro? Dólar. Porque os Estados Unidos lucram com guerra. Porque quem fabrica as armas... Deu para entender? Estou numa posição de podcast agora. Quem fabrica as armas é os Estados Unidos. Por esse motivo, quem ganha dinheiro é os Estados Unidos. Então os Estados Unidos gostam de guerra e gostam de guerra até hoje. Gosta muito de guerra, porque eles fabricam armas. E geralmente na Segunda Guerra, os Estados Unidos ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Ok? Pode parar aí.